Olá, tudo bem? Bem-vindo a todos à nossa live. Queria aguardar um pouquinho o pessoal chegando. Meu nome é Sérgio Palheiros, eu sou terapeuta, sou professor em algumas práticas terapêuticas como Reiki, florais de Bach, como acupuntura, e eu trabalho aqui na Clínica Zen, Centro de Terapias Orientais e Holísticas em São João do Rei, Minas Gerais. Eu ministro alguns cursos e na nossa live de hoje, ela vai estar disponível na nossa página aqui no Facebook, Zen Centro de Terapias Orientais, e também ela vai estar disponível depois lá no YouTube. É só esperar um pouquinho que eu vou subir esse vídeo depois para lá, para quem quiser ver de novo, né? Ou quem quiser indicar para alguém ver que achar interessante. E sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos começar o nosso trabalho dessa noite. E o nosso tema de hoje, que será tratado, será sobre um assunto muito vasto, que é o Reiki. Para quem não conhece o Reiki, eu vou fazer uma breve descrição, para que a gente possa se inteirar um pouco, né, dessa prática, dessa possibilidade. Mas vamos focar o Reiki enquanto como o Reiki vê os sofrimentos emocionais. Como o Reiki vê, trata, quais são as possibilidades e a visão dessa terapia japonesa para tratar e nos explicar um pouco, né, nos aprofundar nesse estudo de hoje sobre a causa dos nossos sofrimentos, como nós elaboramos nossas crenças, como elas se desenvolvem, e vamos tentar entender um pouquinho esse processo da nossa mente, esse processo da nossa consciência, e ver como o Reiki pode nos auxiliar mais nisso. Tudo bem. Bem, para situar a nossa live de hoje, o Reiki é uma prática japonesa natural. Ela foi criada por um monge japonês chamado Mikao Usui, que no final do século, né, no final do século, no início do século XX, né? E Mikao Usui, ele era um indivíduo um pouco à frente do seu tempo, né? Ele tinha um profundo interesse por uma quantidade bem grande de práticas espirituais, né? E ele passa 3 anos da vida dele dentro do mosteiro Zen, procurando essa chave que ele conhecia que existia na antiguidade, onde os antigos monges tinham essa habilidade de poder estimular o corpo a promover o seu processo de cura, né? Que essa habilidade havia se perdido, né? E nessa busca de encontrar esse método que possibilitasse ele a ajudar as pessoas a ter um método natural, eficaz e prático de autocura, né? E que pudesse ajudar outras pessoas também nesse processo de cura. E na sua jornada, após passar essa temporada nesse mosteiro Zen, ele vai a um monte chamado Monte Kurama, que é bem visitado no Japão. Esse Monte Kurama é um templo nessa época de origem budista shintoísta, né? Então, assim como a gente tem no mundo cristão várias vertentes, nós temos os cristãos ortodoxos, os católicos, né? Os pentecostais. Do mesmo modo do budismo, nós temos variantes de acordo com o olhar que cada um desses grupos deu ao ensinamento budista. Nesse templo que existe lá no Monte Kurama, ele pede a permissão para estudar, no qual ele buscava essa chave e esse método que despertasse essa habilidade que ele sabia que existia em cada um de nós, de promover o autotratamento e o processo curativo do nosso corpo, de nossa mente, do nosso espírito, através do que ele chamou, né, de Reiki, que é essa energia vital universal que nós vamos trabalhar, né, e vamos aprofundar mais hoje. E aí, após um tempo, ele faz um processo de meditação e uma prática espiritual nesse Monte Kurama, e ele alcança esse despertar, né? Ele alcança o que em japonês chamamos de Satori, que é o despertar, né? Ou também chamado de Anji-ryumei, né? Que é a faculdade espiritual, né? Esse despertar dessa potência.
Então nós temos uma série de potências internas e várias delas podem ser despertas, várias delas podem ser desenvolvidas, e o Reiki, essa habilidade curativa que nós temos, também pode. Então há vários métodos de ser possível, mas Mikao Usui descobre um desses métodos lá no alto do Monte Kurama, nessa prática meditativa, onde ele ficou 21 dias em jejum, né, fazendo essa prática meditativa e ritualística, e no último dia ele fala que uma luz muito grande veio do meio da floresta e o acertou com um raio. Ele cai inconsciente, e quando ele acorda, ele percebeu com clareza sobre si mesmo como uma força fluía através dele. Uma percepção clara do seu estado novo de consciência, de como algo fluía através dele, e ele percebia a natureza, ele percebia as características dessa energia que fluía claramente, né? E viu que ele podia dirigir essa energia. Então, nós temos dentro de nós uma série de potências, uma série de habilidades, uma série de características que nós não usamos, né? Usamos uma pequena parte dessas características, e vários métodos, né? Várias possibilidades podem nos permitir despertar algumas delas. Então, nós, enquanto raça humana, temos uma série de potências possíveis, uma série de habilidades, uma série de recursos que podem ser despertos e treinados, e o Reiki, nessa palavra japonesa, é um deles. Então, o Reiki é isso, gente. O Reiki ele é uma prática terapêutica, né? Porque ele objetiva que, através do que chamamos de energia vital Reiki, que essa energia vital possa ser dirigida com técnicas específicas para promover a cura, o desenvolvimento interno e a transformação psíquica, moral, né, interna, o desenvolvimento e despertar de virtudes, de capacidades, né, o tratamento de desarmonias do ponto de vista energético que nos desarmonizam fisicamente, emocionalmente, essas desarmonias vão interferir na forma como nós elaboramos as coisas. Então, o nome Reiki, ele significa energia vital primeira ou fonte, né? Se a gente dividir a palavra Reiki em duas partes, Rei, e o Ki, que é também chamado pelos chineses de Ti, energia vital dentro dos seres, né? Então, Reiki, a grosso modo, é a captação dessa energia vital que existe na natureza e o direcionamento para que se possa utilizar na energia vital dos seres, para promover processos de vida, né? Então, a energia vital, quando em contato com nossos centros, nossos sistemas, gerará um estímulo de autorrecuperação e de processos de vida, de recuperação da nossa saúde. E essa saúde entendida como uma forma, de uma maneira holística, né? De uma maneira integral, sistêmica, não apenas a saúde dos órgãos e vísceras, mas uma saúde integral que enquadra as perspectivas, as crenças, as ideias, os comportamentos, o modo de vida, né, as relações, como nós lidamos e vemos com essas relações, como nós lidamos e vemos os nossos sentimentos, como entendemos e significamos o mundo. Então, tudo isso tem a ver com a nossa perspectiva de saúde integral. E aí, no vídeo de hoje, nós vamos focar sobre um aspecto, que é como o Reiki como o Reiki vai ver esse tratamento das emoções. Porque o Reiki ele pode ser aplicado enquanto técnica, ou seja, mobilizar essa energia vital com diversas técnicas para promover a saúde, a vitalidade, né? Recuperar a funcionalidade de sistemas, né? Promover um estímulo para que o corpo se reestruture, né? Se equilibre, né? Se tonifique em suas funções, né? Se desbloqueie de funções que estejam adoecendo, mas também ele pode ser usado de outras maneiras, e essa maneira que nós vamos abordar é sobre os aspectos emocionais, sobre as nossas percepções, sobre as nossas crenças, sobre os nossos bloqueios existenciais. Bem, a primeira coisa para a gente entrar nessa questão é entender, a gente trabalhar um pouquinho em por que sofremos, né? O que é o sofrimento? Nós sabemos apenas que nós sofremos, né? Que inevitavelmente passaremos por sofrimento.
Mas sofrimento e dor, eles são duas questões um pouco diferentes. Então nós podemos ter dor, mas não necessariamente sofrer. Então veja, o sofrimento ele é uma percepção, uma interpretação, um significado, ou melhor dizendo, uma reação da mente a um fenômeno. Né? Então nós temos diversos estados mentais, nós temos emoções primárias dentro de nós, temos sentimentos que são formados através dessas emoções primárias, mas é a nossa reação a um fenômeno, a nossa reação ao objeto, né? A nossa reação ao que nos é dito, falado, a nossa reação a um fato, a um fenômeno, ou mesmo a nossa reação aos nossos próprios fenômenos que nós criamos na nossa mente, né? Que a maioria das vezes nem são reais, né? São significados e interpretações que nós fazemos da realidade. Eles geram verdades internas, eles geram verdades e geram impactos profundos que vão ser somatizados em formas de crenças, ou seja, de como eu percebo, significo e lido com as coisas, e mais intensamente a um nível emocional de resposta, essas nossas interpretações e significados elas vão nos reagir em forma de emoções e condicionamento de resposta. Então nós passamos experiências, né? Nós interpretamos experiências durante a nossa vida, nós lidamos com os fenômenos e relações, só que o fenômeno em si, ou seja, né, o evento é um pouco diferente de como eu reagi e como eu elaborei esse fenômeno. Então nós se entramos em conflito com uma pessoa, se ela nos diz alguma coisa que nos ofende, né, se ela nos diz alguma coisa que nos mobiliza estados internos, se vemos um fenômeno ou um evento, né, que nos desagrada ou agrada, é essa resposta que é a causadora de sofrimento. Em si, o fato, ele só gerará dor, né? Ele só gerará sofrimento, caso a minha interpretação, a minha percepção e elaboração desse fato, desse fenômeno, seja conversa, seja um conflito, seja um fenômeno qualquer na nossa vida, vai nos causar. Então, é um pensamento budista muito clássico de que nós passamos uma vida em estado de impermanência, ou seja, as coisas são impermanentes, né? E uma dessas causas do sofrimento é quando nós nos apegamos a esses estados impermanentes e nos identificamos com eles. Então ele quer nos dizer que, ele tem um exemplo clássico em que o mestre passa com um discípulo de um lado de uma rua e alguém o insulta do outro lado. O discípulo fica profundamente chateado, fica profundamente abalado, enquanto o mestre segue, né, impavidamente pelo seu caminho, sem demonstrar que foi de modo algum afetado. E o discípulo, muito exasperado, pergunta para o mestre: mestre, mas aquela pessoa te insultou tanto a sua honra, o senhor não vai fazer nada? O mestre fala: ele insultou a quem? Né? Ou seja, ele não se identificou, né? Ele não significou, ele não introjetou aquele insulto da outra pessoa para ele. Né? Ele obviamente ouviu aquele insulto, mas a interpretação, né, daquele insulto, o que ele significou aquele insulto para ele, como ele lidou, como ele reagiu àquele insulto, que fez toda a diferença. Então, essa é a base primeira dos sofrimentos e de todas as percepções que nós vamos tendo. Porque desde que nascemos da barriga da nossa mãe, nós temos, através dos nossos 5 sentidos, né? Então a gente enxerga, ouve, sente cheiro, paladar e tato. Isso transmite à nossa mente impressões. Nós vamos significar essas impressões. Nós vamos interpretar essas impressões. Nós vamos dar valor a essas impressões. E esses valores e significados que vão nos impactando e formando formas de como percebemos coisas no mundo. Então nós passamos experiências, né, externas, damos valor, significamos essas experiências, enquadramos essas experiências entre boas e ruins e tendemos a aprender aquelas experiências como fatos
para que reajamos a outras experiências da mesma maneira. Então existe, né, Santa Teresa de Ávila tem uma metáfora que fala que tem uma louca que fica presa dentro de uma sala de um castelo batendo uma panela. E aquele que entra naquele castelo, o seu objetivo é descobrir essa louca para que ele possa controlar aquele barulho que só vai cessar se ele encontrar. Ou seja, essa vozinha interior que circula na nossa cabeça, que nos gera emoções, né? Às vezes conflitantes, respostas, né? Observações, significados que nós damos às coisas, ela precisa ser encontrada e ela precisa ser controlada. E aí nós vamos entrar nessa perspectiva do Reiki. Ou seja, nós temos um pouco de ansiedade, nós temos um pouco de preocupação, nós temos um pouco de raiva, nós temos um pouco de medo. Em si não são fatores patológicos. Ou seja, essas emoções básicas, tristeza, né, não são fatores que a gente precisa tratar. Elas são características humanas para que a gente possa responder de maneira eficiente às demandas. O que é patológico, o que gerará sofrimento, é quando essas emoções elas se tornam disfuncionais. Então eu tenho ansiedade mais intensa independente do evento. Eu tenho preocupações circulares independente do evento. Eu tenho raiva que independe do evento. Eu tenho medo que independe do evento. Ou seja, me aconteceu um fato há tanto tempo que eu passo a ruminar, elaborar, significar, dar valor internamente àquele fenômeno, que é uma interpretação minha, né? Que a gente pode perguntar duas pessoas sobre o mesmo fato, elas vão narrar esse fato um pouco de maneira diferente. Então, o fato em si até pode ser descrito, mas os olhares desse fato e principalmente as interpretações e os impactos desse fato são muito diferentes. Então, a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece. A gente só pode alterar, tratar e transformar aquilo que a gente entende. Não há como trabalhar nada, né, se a gente não enfrenta essa perspectiva, se a gente não nos coloca de frente a olhar claramente, né, a enfrentar essa nossa demanda. Então, as terapias integrativas, de modo geral, não são terapias supressivas, né? A gente até tem métodos de ajudar a pessoa a se acalmar, se equilibrar, né? Diminuir essa hiperreação, né? Sedar, entre aspas, essa pessoa, para que ela volte a um estado de equilíbrio, serenidade. Mas isso é um método para a pessoa lidar com algo. Simplesmente sedar uma emoção conflitante, um sofrimento, né, emocional, não vai resolver. E essa é uma das questões dos remédios, né? Então, vários remédios têm uma inibição da reação, mas ele não trata a questão existencial. Então, até sou favorável, né? A pessoa tem que tomar um remédio para dar conta de lidar. Mas ela precisa de lidar. Mas ela só vai lidar com aquilo que ela enfrentar. Ela só vai lidar gerando esse processo de ressignificação dessas emoções, dessas respostas e desses significados. A existência em si, uma série de significados e aprendizados de resposta que nós damos. Aprendemos a como responder a eventos futuros baseado em eventos passados. Então, quando eu era criança e tivemos uma relação X ou Y com meus pais, quando eu, mais velho um pouquinho, né, no meio já social, eu me encontro frente a amigos, frente a opositores, dentro de um contexto, às vezes, social, e eu reajo de uma dada maneira a como as coisas se apresentam, essa reação, essa interpretação do que me acontece, eu aprendo isso e eu jogo para o meu inconsciente. Nesse inconsciente ele vai moldar a forma da minha personalidade lidar com respostas. E aí está o sofrimento. O sofrimento, essencialmente, ele é quando a personalidade que agrega todas essas interpretações que a gente tem no decorrer da vida, significados, valores, respostas, né? Que nós criamos as coisas, nós começamos a permanecer nesse estado de significado, de interpretações antigas às coisas novas.
Então a gente fica, por exemplo, com um quadro de ansiedade, de antecipação do fenômeno, porque eventos da minha existência me impactaram, isso gera um desequilíbrio da minha personalidade, do meu sistema de energia vital, e esse impacto faz com que eu precise antecipar as coisas com a necessidade de controlar o seu resultado. Eu não quero que aquilo fuja, por isso estou preocupado. Né? Às vezes eu tenho respostas de medo a eventos que não são tão graves, não causaria dano, mas a minha historicidade e os meus impactos, que me geraram interpretações, significados de resposta, elas fazem com que eu veja, né, que eu signifique, que eu tenha crenças específicas em dadas coisas. Então eu vou significar os eventos presentes baseado nas experiências, até que eu possa olhar essas experiências e ressignificar. Então, aí está o sofrimento. O sofrimento acontece quando, devido à nossa historicidade, né, devido mais, na verdade, claro que aos eventos, né, alguns eventos são bastante impactantes, drásticos na vida de muitas pessoas, mas além desse evento, algumas pessoas superam mais fácil do que outras. Né? Então, qual é a diferença? Então, é a interpretação do evento, o significado do evento e como eu lidei com o evento. E isso que nos molda a forma da minha personalidade entender, significar o mundo. E aí o Reiki vai entrar nessa questão, porque ele vai tratar aí. Então, o Reiki, como uma prática terapêutica, sistêmica, né, integrativa, o objetivo dele vem de uma ideia japonesa que se chama-se Kokoro. Então, em japonês, existe esse termo que significa mais ou menos, não tem uma tradução para o português, mas isso significa um conceito de coração, enquanto sentimento, né? Mente e moral, ou ética individual. Então, Kokoro, eles querem explicar a identidade da personalidade, essa personalidade mais ou menos que não é um bloco sólido, na verdade, né? Ela tem atributos, na verdade, como somos formados da mente, somos formados de estruturas emocionais, somos formados de valores, né? Ou ética, ou moral, né? Dependendo da palavra que a gente vai colocar. E o Mikao Usui falava que a maneira de se lidar com o sofrimento, a maneira de gerar revolução e transformação emocional nos hábitos, né? E a gente vai tratar um pouco do que ele vai dizer que é hábito, nos sofrimentos, nas respostas e nas crenças, ela vem através de tratar a personalidade. Então, muitas vezes, pessoas procuram o Reiki e querem tratar um sintoma, por exemplo, o sintoma do medo, o sintoma da insegurança, o sintoma da raiva, né, ou um sintoma da culpa. Essas respostas, né, essas impressões, essas interpretações que eu tenho da existência, que me gera sentimento e percepção de culpa, de medo e de raiva, realmente existe medo, raiva e culpa. Mas essa perspectiva, esse sentimento, ele vem porque eu interpretei e fui impactado por um fenômeno na minha vida, e a minha interpretação, a minha resposta a esse evento da minha vida faz com que eu estabeleça uma crença e uma percepção agora sobre mim e sobre o mundo. Alguém me fez algo, eu interpretei e reagi de uma dada maneira, introjetei esse aprendizado e essa experiência, né, me identificando com ele, e passei a me ver e a existência através dessa interpretação, desse significado que eu tive. Então, o Reiki, como uma terapia integral, ela utiliza de técnicas para tratar o indivíduo, a personalidade desse indivíduo. Porque se eu não tratar a mente, a personalidade desse indivíduo, e tratar apenas o sintoma em si, medo, raiva e culpa, possivelmente isso vai abrandar o sintoma, mas não vai resolver a demanda. Porque o Reiki é um método, né? Ele possui várias técnicas. Então nós podemos, por exemplo, utilizar técnicas que em um dado momento, por exemplo, vou tratar a perspectiva de insegurança sobre mim mesmo, de meu próprio valor, não tenho capacidade, não tenho recursos, não tenho condições, acho que eu não dou conta. E essa crença, ou seja, esse significado que eu dou a mim,
ele me gera sensações desagradáveis físicas, ele me gera, às vezes, taquicardia, ele me gera sudorese, ele me gera, às vezes, paralisia, ele me gera outros quadros associados com, às vezes, ansiedade, medo atrelado. Mas essa perspectiva de insegurança quanto ao meu valor, minha capacidade, nós falamos, né? Foi uma interpretação dado ao impacto que eu recebi. E isso faz parte do meu inconsciente, da minha personalidade atual. Está já moldado a essa estrutura, fazendo parte dessa personalidade, no modo como eu interpreto essas coisas. Então, para me tratar essa insegurança, essa minusvalia, eu não posso tratar apenas do sentimento de insegurança, ou de insegurança com medo, de segurança com raiva, de segurança com o que quer que seja, é um sintoma dessa percepção. Então, no primeiro momento, se a pessoa está paralisada, eu posso usar métodos em que direcionaremos essa energia vital, que damos o nome de Reiki, com técnicas a níveis e estruturas específicas que, ao desbloquear essas estruturas, ao gerar um estímulo na mente, nos sistemas energéticos, para que aquele obstáculo, aquela disfunção, né, emocional se harmonize, então aquela sensação, aquela emoção, aquele sentimento de insegurança, dado esse estímulo regulatório, ele vai diminuir. Mas a minha percepção e a minha crença não. Em outro momento ele vai voltar, ele vai se manifestar de uma outra maneira. Então é por isso que muitas vezes, quando a pessoa vem num quadro mais intenso, a gente dá uma ênfase inicial a tratar o sintoma, medo, raiva, insegurança, culpa, desespero, ansiedade de antecipação, o que quer que seja. A pessoa dá conta, respirar, né, e lidar com a existência e com ela, para poder enfrentar aquela questão. Que atrás disso é o Kokoro. Então, em Kokoro, que é mente, emoções, sentimentos e ética ou moral individual, às vezes nós trabalhamos inicialmente essas emoções, às vezes trabalhamos primeiro essas respostas emocionais, esses sentimentos que estão disfuncionais, e depois nós trabalhamos, ou conjuntamente em alguns casos, quando direcionaremos essa energia vital, que é a fonte de todas as nossa energia vital, né? Simplesmente direcionamos ele para os centros e para os níveis onde se encontram essas estruturas psíquicas, né? Esses bloqueios, essas interpretações, esses impactos, e essa energia pode gerar esse estímulo nessa área para desbloquear essa obstrução, para desbloquear essa crença, essa obstrução na forma de interpretar. É como se eu fizesse acupuntura e dissesse para o meu corpo, quando eu estimulo um ponto, eu quero que o corpo reaja assim. Né? Então, a resposta emocional, a sensação, muda imediatamente. O Reiki é do mesmo modo. Eu utilizo energia nas estruturas, dos níveis, né? Dizendo para ela se comportar de uma dada maneira, fluir de uma dada maneira. Então, por exemplo, vamos tratar um quadro de insegurança, de minusvalia, mas vamos tratar a causa. E dentro da ideia de Kokoro, então um atributo são emoções e sentimentos, o outro atributo é a mente. Então, na personalidade, né, que é a mente consciente e inconsciente, é ali que nós temos que tratar. Ou seja, no primeiro momento eu até posso apaziguar a pessoa, mas na sequência é necessário que eu utilize de várias técnicas, em várias sessões, para que eu consiga promover um processo de enfrentamento, de entendimento e de ressignificação daquela causa e daquela resposta. Para que eu possa reinterpretar, ver de novo, lidar de uma outra maneira com o fenômeno que me ocorreu. Então, muitas vezes eu sei, foi porque na minha vida aconteceu isso. E a partir daquele momento, essa pessoa está vendo-se e vendo a vida, se comportando e atraindo circunstâncias, né? Porque a vida é espelho da gente, de uma dada maneira. Então, é necessário que eu faça, né, um processo terapêutico para que, ao mesmo tempo, apazigue e equilibre aquelas emoções dolorosas, né? E também que eu possa trazer a consciência, possa fazer com que essa consciência possa perceber, ressignificar e ultrapassar aqueles significados, aqueles valores, aquelas impressões condicionadas.
Porque caso não for assim, eu só vou sedar essa pessoa e dentro de algumas semanas ou meses, aquilo vai voltar à sua condição normal. Então, o Zui falava que era muito importante tratarmos a personalidade da pessoa, ou o Kokoro, no qual incluía a ideia de maus hábitos. Então, numa certa vez, uma entrevista foi feita com ele e perguntou se o reiki apenas tratava-se de problemas físicos. Ele falava, não. O reiki pode tratar tanto de problemas físicos, né, em suas causas energéticas, estruturais, assim como o reiki pode tratar de maus hábitos, né, de vícios, de temperamentos. Ou seja, nós precisamos fazer uma avaliação e dirigir técnicas diversas, a níveis diversos, né, a percepções diversas, a traumas diversos, a épocas diversas, a condições e interpretações diversas, para que eu possa fazer com que a pessoa possa rever, ressignificar e ultrapassar aquele aprendizado, aquela resposta que a faz a ver e reagir de uma outra maneira. Porque nós não somos uma tábua, né, rasa, né? Nós não acordamos a cada dia sem nada impresso. Nós temos uma historicidade que, se considerar só essa existência, no momento que a sua mãe engravidou de você, tudo que ela pensou e sentiu já faz parte da sua vida. A sua infância, tudo que você aprendeu quase da sua existência, está até os 7 anos de idade. As respostas básicas da sua existência você aprendeu até ali. E nós continuamos a reagir em outros eventos da minha vida baseado nessas experiências, nesses impactos, nessas respostas. Né? Então, às vezes, nós tivemos uma sensação de abandono, de rejeição na infância, até talvez 7, 9 anos, e essa resposta dessa visão de me faz que durante a idade adulta eu veja-me abandonado e rejeitado por outros. Não tem nem, né? E como eu vejo-me assim, e como eu vejo a existência assim, como o próprio Jung dizia que enquanto eu não enfrento a minha sombra, verei, né, a minha sombra enquanto destino, eu vou manifestar na minha vida aquelas demandas, porque eu vou as ver em todo lugar, né, para ter experiências até que eu ultrapasse elas. Então a vida é espelho da gente. Né? Os eventos são apenas manifestações de desarmonias ou de equilíbrios que me acontecem a fim de me fazer progredir. Né? Vocês já observaram, por exemplo, um fenômeno? Eu quero comprar um carro, uma marca de carro qualquer, ou quero comprar uma blusa vermelha. Né? Enquanto eu pesquiso sobre aquilo e eu saio na rua, eu só vejo pessoas com a mesma cor. Nunca vi tantas pessoas com a mesma cor de blusa vermelha. Ou aquele carro que eu estou buscando, ou aquele celular que eu estou buscando, quer que seja, eu vejo ele em todos os lugares. Eu acho que é quase um complô. Todo mundo agora sai com a mesma cor de camisa que eu queria, com a mesma marca de carro. Não, simplesmente a minha consciência agora percebe aquilo. Só o que me faz a minha consciência perceber? É o foco. É aonde eu estou a olhar. É aonde eu estou a olhar, o significado, o valor e a procura que eu estou tendo é que me faz responder as coisas. Eu só estou encontrando pessoas com blusas vermelhas, com marcas de carro que eu gostaria, porque dentro de mim eu quero as ver. Da mesma forma, as nossas crenças, os nossos valores, as nossas perspectivas, as nossas respostas emocionais, né? Nosso medo, nossa culpa, nossa ansiedade, nossa preocupação, nossa minusvalia, o que quer, né? Não é tão complexo, diferente a raça humana, né? Não é, as coisas são bem parecidas, na verdade, só muda intensidade e grau. Não, só muda a intensidade e a causa. Essas impressões, esses valores, esses significados nos fazem ver na vida aquilo. Então, é necessário que eu trabalhe aquela demanda. Só que qualquer processo terapêutico exige um tanto quanto de coragem daquele que procura. Porque, essencialmente, para que o indivíduo se trate, ele tem que ter o desejo de abrir mão daquela perspectiva, daquela visão, daquela resposta que ele está acostumado a ter. Porque, senão, não haverá nem método de Reiki que possa fazer com que essa pessoa possa ver, possa reagir e possa ultrapassar um dado impacto.
Porque o agente inicial dessa pessoa, né, o agente que permite essa pessoa ultrapassar é ela mesma. Ela que precisa estar num momento em que ela deseja o enfrentamento e ultrapassar, largar a mão aquela crença, aquele valor, aquele entendimento sobre ela e sobre a existência. Porque se isso não ocorrer, não há nada que você possa fazer. Né? O ser humano tende a se manter em zonas de conforto. E para que essas zonas de conforto possam ser ultrapassadas, e mesmo coisas ruins na nossa vida, nós aprendemos a nos ajeitar, né? Porque sabemos as respostas que elas vão ter, é necessário esse enfrentamento. Então, às vezes, por exemplo, a gente vai tratar um trauma muito grande de uma pessoa, né? Como coisas graves, como abusos, né? Então, às vezes, a pessoa não dá conta de nem enfrentar o fato de tão terrível. Então, nós, às vezes, começamos com técnicas no Reiki para a pessoa dar conta, para ter coragem, para ela lidar melhor com ela mesma, para começar a perdoar ela mesma, para depois, no próximo passo, quando aquilo já começar a se mobilizar, ela reagir um pouco diferente, que eu possa trabalhar outras coisas, possa enfrentar o fato. Mas, sem ver o fato, sem reinterpretar, sem ressignificar aquele evento ou aquela condição na minha vida, não há mudança. Se eu não mudar a perspectiva, se eu não mudar o significado, se eu não mudar o valor, se eu não mudar a resposta, não há nenhuma mudança. Eu vou continuar a me ver, a ver o mundo e a reagir ao mundo de uma mesma maneira. Mesmo que temporariamente eu possa estar menos ansioso, com menos medo, com menos raiva. Então, na visão do Reiki, nós tratamos a pessoa e esses sofrimentos emocionais que nós temos, essas crenças, ou seja, essas perspectivas, esses significados que nós damos sobre todas as coisas. Eu sou assim, eu sou assado, nesse campo de vida eu sou assim, as coisas da minha vida acontecem assado, eu posso isso, não posso aquilo, né? As minhas relações são assado, essa pessoa faz isso comigo ou não faz, são interpretações, são significados que eu estou vendo, interpretando e reagindo a partir da minha própria história, a partir do impacto, de como eu fui impactado, e aí passo a reagir e ver de uma dada maneira. Aí está a causa do sofrimento. Né? Se conseguíssemos nos desapegar completamente, né, de todos os impactos da existência sobre nós, não sofreríamos nada. Aliás, até a visão budista é essa. Uma das causas do sofrimento é o apego. Eu me apego às coisas. E por apegar às coisas, me apegar aos objetos, me apegar às pessoas, sofro. Quando eu consigo ultrapassar este apego, e os apegos são também as emoções, são os valores, são as ideias, nós somos apegados às ideias. Né? Às vezes é muito difícil a pessoa conseguir ver que o que ela acredita sobre si, o mundo, é só uma ideia. Eu brinco que não há contrato, pode rescindir a cláusula, mas ela é tão impactante que se tornou uma verdade inquestionável. Dentro da meditação, por exemplo, a gente tem práticas também de meditação junto ao Reiki, a gente vai treinar no processo meditativo a não identificação do eu com os estados mentais. Nós vamos entrar em um outro assunto sobre meditação. Então, muitas dessas vozinhas na minha cabeça são estados mentais, né? São emoções. Agora, quem responde atrás, essa vozinha que você diz e a outra responde, ou quando, por exemplo, dou um exemplo, vou fazer dieta segunda-feira. Aí a vozinha diz, mas podia comer um brigadeiro. Ou você não vai conseguir. Ou você é assim e assado. Ou para que isso? Essa outra vozinha, ela é fruto de todo um estado inconsciente dos seus aprendizados, das sombras, das dificuldades interiores. E a outra é você. Então, tem que se tratar a causa, que está essa vozinha. Temos que ressignificar essa interpretação e esse impacto, né? E temos que não nos identificar com esses processos mentais. A mente é como um cavalo, né? Eu brinco, ou você monta no cavalo, ou o cavalo monta em você. Então, como a gente fazer isso? Por várias maneiras. No Reiki, nós temos que tirar essa identificação, ou seja, os eventos da minha vida, os traumas, os abandonos, a falta de amor, né? A falta de amparo que eu posso ter sofrido em um momento da minha vida, a sensação de não importância, que pode ter vários aprendizados,
São estados mentais que nos geram sensações físicas, né? A pessoa infarta por causa disso. Porque isso vai se somatizando até gerar uma hipertensão e a pessoa morre mesmo. Porque a doença, ela se inicia nessa estrutura energética, nesse fluido energético que é tão complexo em sua cadeia, em seu sistema quanto o corpo físico. E após adoecer, ele vai adoecer a minha mente, ou seja, minhas perspectivas e crenças. Depois ele vai adoecer as minhas emoções, ou seja, como as minhas emoções se comportam, por que eu estou preocupado, eu não preciso, estou com medo de algo que não está acontecendo. Por fim, se somatiza ao nível físico. Então, nós temos que tratar a pessoa, né, nesse corpo, mente, né, que são perspectivas, ideias, valores, interpretações, emoções, que é como eu reajo emocionalmente a mim mesmo ou ao mundo, e a ética, ou seja, os valores pessoais, né? Essa tríade do ponto de vista japonês, né, na sua explicação, nos permite tratar esse tripé da personalidade. E assim nós vamos tratando. Por isso que o Reiki, ele não é um método que vá fazer uma mudança radical em uma sessão, em duas. Assim como outros métodos terapêuticos, ele é um processo, porque a cada sessão, um certo nível, uma certa percepção, um certo bloqueio, uma certa resposta vai sendo ultrapassada. Então, acontece normalmente duas coisas. A pessoa nos chega algumas sessões depois e ela nos fala que ela passou por um mesmo evento e reagiu de maneira diferente. Se sentiu, viu a si ou aquilo de maneira completamente diferente. Ou seja, a consciência dela elaborou, ressignificou a perspectiva e o impacto daquilo não mais tem. Ou, em outros casos, a cognição daquilo. Ela lembra do evento e ela tem insights, percepções sobre aquilo. Ah, então isso é isso. Ou, minha mãe, quando ela fez isso, eu entendo que era o que ela podia fazer. Mas não pode ser uma coisa racional, tem que ser uma verdade da sua alma. Né? Essa verdade tem que ser uma verdade interior do seu espírito, quando você não apenas entende racionalmente, você compreende, você aceita e você ultrapassa aquilo. Você ultrapassa aquela resposta e desenvolve um novo olhar, uma nova resposta àquilo. E aí você pode mudar-se, sim, radicalmente. Você pode potencializar-se radicalmente. Você pode transformar-se intensamente. Mas tem que ter disposição. Às vezes, a terapista tem vontade de sair correndo muitas vezes, porque ela vai fazer um enfrentamento com essas demandas. Então, eu brinco que Reiki não é uma terapia relaxante. Você quer fazer Reiki para relaxar? Vamos fazer massagem, né? Vamos fazer uma outra coisa. Fazer um Reiki no máximo para deixar a pessoa tranquila. Mas se nós vamos enfrentar as nossas diversas sombras, nossas diversas desarmonias, esse enfrentamento pode ser, inclusive, desgastante. Pode ser um enfrentamento doloroso. Né? Afinal, enfrentar a sombra é como subir uma montanha. O vale quentinho é a zona de conforto. Para chegar no topo dessa montanha, você vai se esforçar. Desse modo, nós iremos tratar as nossas crenças pessoais, os nossos valores e as nossas respostas condicionadas quando tratarmos a personalidade. Como tratarmos, como nós lidamos e fomos impactados pelas respostas que passamos. Seja as respostas na nossa infância, com nossos pais, nossas relações. Né? Ou seja, nós reagimos a um fenômeno, reagimos a um evento, interpretamos muitas vezes, né? Então passa-se, por exemplo, 5 anos de uma coisa que lhe aconteceu e aquele fato em si você nem lembra mais. O fato. Se perguntar para outra pessoa sobre o mesmo fato, ela vai narrar até um fato diferente. Porque a nossa mente, ela tem uma estrutura de gerar novas interpretações para lacunas, quanto mais o tempo passa. Então ela vai gerar cada vez novas nuances de interpretação, novas nuances de resposta àquele fenômeno que nos aconteceu. Que às vezes é um outro fenômeno. Né? Isso é muito fácil de comprovar. Às vezes em épocas da vida acontecem fatos parecidos. E você reage de maneira completamente diferente e o impacto também é completamente diferente. Por isso, os nossos sofrimentos, né, para a gente ir já terminando a nossa live de hoje,
eles advêm dessa forma como nós reagimos às coisas e como nós interpretamos, significamos. Após isso, criamos imagens prontas. Então, eu sou assim, isso é assado, isso acontece desse jeito, isso me acontece assim. E é isso que vai gerar toda a forma de sofrimento e limitação. Seja dificuldades materiais, seja dificuldades em relacionamentos, seja dificuldades em progredir. É a nossa perspectiva, o nosso significado, o nosso valor que damos a nós, as nossas próprias características e como vemos isso no mundo. E o que vemos no mundo é o que está dentro. Então, para que a gente possa ver, comportar e agir no mundo de uma outra maneira, é necessário que nós curemos, né? Nós ultrapassemos e ressignificamos esses processos internos. O Reiki, então, ele se utiliza de vários desses métodos. Então, em cada sessão, nós utilizamos às vezes uma técnica para abordar, por exemplo, um trauma intrauterino, para tratar um trauma e um bloqueio gerado na infância, para tratar, por exemplo, eventos sistêmicos, quando somos impactados pelo sistema familiar do qual eu faço parte, né? Estou gerando sintoma de desarmonia, estou gerando sintoma de padrões do meu sistema, da minha família de ver, de reagir, de me comportar, ou mesmo no meu físico. Então, muitas vezes, nós, dentro das minhas próprias características pessoais, tendemos a nos assimilar com padrões sistêmicos da minha família. Então, no Reiki também, há outras técnicas como constelação familiar, mas no Reiki nós temos técnicas também que, com uma abordagem diferente, vamos tratar essa desarmonia, esse impacto desses eventos sistêmicos, né, que nós estamos assumindo, né, estamos nos sintonizando para que gere uma ordem, um reequilíbrio dentro de nós e, consequentemente, no que estamos ligados. Ou vamos tratar, às vezes, uma técnica de programação, vamos tratar uma ideia em sua causa. Eu me acho assim, ou acho a vida assim. Isso é uma ideia, uma crença que muda a sua vida radicalmente. Então, vamos tratar a crença desarmonizada, assim como vamos tratar a causa, para que a causa chegue na consciência, a causa seja ressignificada, para que eu possa ver as coisas diferentes e assim ter uma vida de menos sofrimento, de menos dor. Porque inevitavelmente teremos dor. O sofrimento depende de como eu reagir, mantive e nutri aquilo dentro de mim. Então, o Reiki é uma técnica com aberturas grandes de possibilidade para que a gente possa, como dizia o fundador Mikao Usui, o objetivo do Reiki é que as pessoas possam se curar, né, atrair a felicidade e ter uma vida mais plena e mais feliz. Transformando-se, né, quem somos. Ou seja, existe uma habilidade grande dentro de todos nós que está desperta. O Reiki é um desses métodos que permite despertar essa habilidade curativa para que eu possa absorver essa energia disponível e direcioná-la de uma maneira treinada nessa zona, nessas áreas, nessas condições, para que a gente possa mudar a nossa perspectiva, curar os nossos conflitos, harmonizar as nossas emoções, nos harmonizar e ver a vida e a nós mesmos de uma forma mais equilibrada. Esse é o objetivo, a fim de que possamos ter uma vida melhor, de evolução e de transformação. Se alguém tiver gostado dessa ideia, né, a nossa clínica, nós temos a terapia Reiki. Quem quiser experimentar, tenho certeza que não vai se decepcionar. E quem tiver interesse, às vezes, em aprender essa técnica, ela é uma técnica que há mais de 10 anos aqui, nossa clínica, nós ensinamos. Temos aí centenas de pessoas já passaram por aqui. E nós damos cursos regulares de que nós treinamos essas pessoas, não apenas, às vezes, ensinamos a técnica. Então, na nossa visão, nós temos um curso de formação que foi adiado devido aí à pandemia, mas que em breve, tão logo possamos ter, vai recomeçar, que é um curso de 9 meses, e nós ensinamos os 3 níveis terapêuticos, né, dessa técnica. Vamos treinar essas habilidades, essas técnicas, para que possamos ter um tratamento sistêmico, possamos entender como trabalhar essas técnicas dentro de um aspecto terapêutico, como treinar as habilidades necessárias a um reikiano
a perceber a energia dessa pessoa, perceber as ondas de desequilíbrio, como intervir com cada uma dessas técnicas no lugar, na condição necessária, porque quando a gente passa pela sintonização, despertar dessa habilidade, junto com ela, também nos desperta várias habilidades, como maior intuição, uma percepção da energia, das coisas, das pessoas e dos lugares. Então, nós percebemos aonde existe a desarmonia, a qualidade, às vezes, né? A percepção da sua raiz, e aí nós vamos tentar trabalhar aquelas causas, naqueles pontos onde existe aquela desarmonia naquele sistema. Então, eu convido a todos, quem tiver um interesse em aprofundar-se e despertar essa habilidade em você, esse curso de 9 meses acontece um final de semana por mês, né? Sábado e domingo, das 8 às 17, ensinará todos esses níveis terapêuticos, tanto na visão mais conhecida do Reiki ocidental, quanto nas práticas e técnicas do Reiki tradicional japonês, tentando unir essas duas áreas para que a gente tenha um treinamento mais eficiente daquele que quer aprender o Reiki, para que ele possa ter melhores resultados e mais amplos durante todo esse tempo, além do que é um processo de vivência, né? Ou seja, o nosso curso de 9 meses, ensinamos os níveis terapêuticos e as práticas, né? Mas cada um irá tratar as próprias demandas, tanto nas próprias autoaplicações, quanto nas aplicações dos colegas. Então, nós teremos cada um, durante cada um dos módulos, partindo das questões mais físicas, das questões existenciais, vamos trabalhar essas demandas a fim de que possamos nos curar um pouco, nos melhorar, nos ampliar a nossa percepção e nos tornarmos pessoas mais em paz conosco e com a nossa vida, gerando esse processo de ressignificação, de mudança interior, que é realmente aquilo que pode nos mudar e a nossa vida. Quem tiver interesse, pode deixar uma mensagem, entrar em contato, será um prazer. Bem, eu agradeço pela presença de todos, espero que esse tema possa ter esclarecido algumas ideias e que possa abrir, né, um leque de novas possibilidades. Quem tiver interesse, esse vídeo depois eu vou subir lá para a nossa página do YouTube, que é Zen também, Centro de Terapias Orientais, estará também no Facebook da nossa página. Obrigado, uma boa noite a todos, até breve.